Olá, neste vídeo eu vou conversar com vocês sobre um assunto bastante polêmico. Você acredita na existência de OVNIs, os objetos voadores não identificados, ou discos voadores, como são conhecidos? Pode ser que você não tenha visto pessoalmente, mas com certeza já ouviu falar sobre o assunto. Hollywood fez vários filmes a respeito. Contatos Imediatos do Terceiro Grau é um clássico. Também existem relatos de todas as partes do mundo, muitas histórias e algumas bem estranhas sobre a abdução de pessoas e até animais. Muitos desses relatos falam sobre experimentos científicos que os ETs fazem com as pessoas. Também sobre aparições que acontecem de muitas formas diferentes, às vezes se apresentam como naves espaciais, outras vezes apenas luzes de várias cores, mas sempre se movendo em alta velocidade. Tudo isso é muito conhecido, mas até agora não houve nenhuma comprovação. Nenhum ET se apresentou em algum país e tentou entrar em contato com as pessoas. Existem muitos boatos, muita teoria a respeito de pesquisas que alguns países fazem, como os Estados Unidos, na famosa Área 51, onde teriam escondido naves espaciais que se acidentaram e caíram na Terra. Tudo obra de ficção da imaginação das pessoas, mas sem nenhuma comprovação até hoje. Também existem indícios, vestígios do passado que muitos consideram como se a Terra já fosse visitada há muito tempo por seres de outros mundos. Foram encontrados desenhos em paredes de cavernas, em ruínas de civilizações extintas, com figuras que lembram seres diferentes dos humanos. Até com roupas de astronauta já foram encontradas essas imagens. É muito conhecido um livro do escritor suíço Erich von Däniken, intitulado Eram os Deuses Astronautas, de 1968. O autor, que dedicou a vida a pesquisas pelo mundo todo, defende nesse livro a existência de outros seres inteligentes no universo. Propõe que extraterrestres tenham trazido grandes conhecimentos ao nosso planeta. A evidência disso estaria nos achados arqueológicos, monumentos antigos, mapas e marcas intrigantes em solos rochosos que Däniken analisou em várias partes do mundo. Ele comparou, por exemplo, fenômenos semelhantes ocorridos em épocas e culturas muito diferentes. Esse assunto é bastante controverso, gera muitas polêmicas, mas o fato concreto é que até os dias atuais não existem comprovações, apenas suposições. Então, vamos fazer umas suposições. O que você acha que aconteceria se seres de outros mundos viessem à Terra e tentassem entrar em contato com as pessoas? Pelos filmes de Hollywood, a gente visualiza um cenário bem épico, com exércitos armados até os dentes, inúmeros especialistas de todas as áreas, tentando decifrar o que esses seres querem, de onde vêm, como se comunicam, etc. População morta de medo, apavorada, com uma possível invasão alienígena. Talvez em alguns lugares nem tentasse conversar, mas iam chegar atirando para proteger as pessoas do iminente perigo do espaço. Refletindo um pouco sobre o assunto, se esses contatos já existem há muito tempo, seria ilógico afirmar que a intenção desses seres seria a invasão e a dominação do nosso planeta, como a imaginação de muitos cineastas já transformaram em filmes. Porque isso já teria acontecido em épocas passadas, quando não havia muitos recursos como os existentes atualmente. Então, todo esse tempo eles estão estudando e fazendo experimento com os seres humanos. Com qual finalidade? É de se supor também que seres de civilizações tão adiantadas, com a capacidade de cruzar galáxias até a Terra, já tivessem tentado entrar em contato com a humanidade. Por que não fizeram isso até hoje? Bom, aí é que mora o X da questão. E a resposta é: porque eles tiveram que esperar a evolução da humanidade, o desenvolvimento do pensamento do ser humano.
Em tempos antigos, o ser humano não estava preparado para ter um entendimento, não conseguiria assimilar uma cultura superior. Foi necessário todo esse tempo de preparação para quebrar a rudeza, a ferocidade e o ser humano se tornar civilizado. Até hoje ainda existem povos muito atrasados, que dirá nos tempos antigos. Havia muita ignorância, desconhecimento era geral. Foi preciso a evolução das ciências, a educação das pessoas, tirar o atraso da humanidade, para enfim chegar o tempo certo para haver comunicação com seres de outros mundos. Na verdade, nunca estivemos sozinhos, sempre fomos acompanhados, orientados. Só que o contato não era possível devido à nossa incapacidade de compreensão. E agora, de uma forma bem natural, sem provocar alardes, sustos, medos, sem apavoramentos, a hora chegou. Por fim, nosso mundo de origem enviou um emissário com o raciocínio desenvolvido, preparado para ser um porta-voz de um conhecimento superior. Os livros do universo em desencanto de cultura racional, a cultura do cosmos. Esse emissário se materializou aqui na matéria, porque na Terra não tem ninguém preparado para essa missão. Ele viveu como homem normal, cumpriu a missão a que ele foi destinada e já voltou ao nosso mundo de origem. E você ficou sabendo? A grande maioria do planeta Terra não sabe desse fato, também não sabe da existência desse conhecimento que veio trazer toda a verdade ao ser humano. Sendo assim, dessa maneira simples, sem pompas, sem alardes, sem sustos, esse conhecimento está disponível para toda a humanidade. A necessidade de se conhecer abrange o mundo inteiro, sem exceção, pois ninguém se conhece, não sabe o princípio nem como será o fim desse mundo. Todos precisam se conhecer. É o conhecimento que veio tirar a venda dos olhos da humanidade, trazer toda a verdade, porque finalmente estamos preparados para entender. Eu sei que muitos vão sorrir e dizer, mais um espertalhão querendo nos enganar. Tem tantos, milhares de seitas, crenças, religiões do mundo inteiro, todos dizendo que são os verdadeiros e que vão nos salvar. Pois é, até agora nenhuma salvou ninguém. Se tivesse salvo, o mundo não estaria cheio do jeito que está, cada vez nascendo mais gente. Acontece que a cultura racional é a continuação de tudo que existe, porque o pensamento do ser humano é limitado e não consegue evoluir mais porque acabou a sua fase. O pensamento não vai trazer as soluções que precisamos, pois ele não sabe o começo, consequentemente ele não sabe o fim. Então a leitura do livro Universo de Desencanto é natural, porque você não precisa frequentar nenhum templo, não precisa casa de orações, meditações, não precisa pagar nada. E com a leitura assídua e constante, de maneira simples e natural, você estará fazendo uma transmutação, trocando as energias elétricas e magnéticas do seu pensamento e imaginação pela energia racional, que desenvolverá o seu raciocínio. É o seu passaporte para ingressar na nova fase da natureza e ter a sua proteção e garantia, e não ficar em uma fase que está acabando, porque acabou o seu prazo, dessa forma vai acabar com os seus feitos. O título da obra já esclarece qual o seu objetivo. O universo em desencanto. Chega de encanto, de viver na mentira. Chega de ilusões, de sonhos, de castelos de areia. Chega a hora de conhecermos toda a verdade e não mais vivermos sendo enganados por mentirosos e aproveitadores. Agora eu vou ler um trecho do livro Obras Primas de Francisco de Assis, que o autor é o Racional Superior. Abre aspas. Enquanto você estiver encantado, encantada, envolvida com este mundo material, sua mente verdadeira, racional, estará sempre em vibração negativa, trazendo assim o desequilíbrio
causador de todas as doenças do corpo humano. Fecha aspas. Então, prosseguindo, como é um conhecimento que veio de fora desse mundo, não é tirado do pensamento e da imaginação de nenhum ser humano que não tenha capacidade de tal alcance. É um conhecimento de um teor muito elevado e por isso é necessário avisar aos precipitados que julgam sem conhecer, não façam isso. Até agora, tudo o que apareceu, forjado pelo pensamento e imaginação, podia ser levado na chacota, na brincadeira, porque tudo é obra de ficção, da invenção das cabeças de alguns que sempre quiseram se aproveitar da boa-fé e ingenuidade de outros. Mas cultura racional é um conhecimento transcendental, isto é, não é obra da cabeça de ninguém aqui debaixo do planeta Terra, foi trazido por um emissário do nosso mundo de origem, porque chegou a hora, a humanidade já está preparada para se conhecer, porque a verdade é uma só. Não tem duas verdades, a razão é uma só. Sendo o pensamento um órgão da matéria, o raciocínio um órgão da origem de todos e de tudo. O raciocínio é de razão suprema, é de razão racional. Conhecimento que tem base, lógica e, portanto, tem provas e comprovações. Foi redigido numa linguagem simples e humilde, porque é para todos e não para atender apenas uma elite privilegiada que teve acesso aos estudos da cultura artificial. E sendo uma cultura natural da natureza, é para todos, porque todos são filhos naturais da natureza. E é através dessa cultura, desse conhecimento sendo desenvolvido o raciocínio, que teremos condições de ter entendimento com o nosso mundo de origem. Todo ser racional, e até os irracionais, possuem em sua cabeça uma glândula chamada pineal. Bem no centro da cabeça é a nossa partícula racional, nos seres humanos, que precisa ser ativada com o estudo do livro Universo em Desencanto. Por isso é preciso desenvolvimento nessa cultura, que quando inicia a leitura entra em contato com a energia racional, essa energia que vai ativar o desenvolvimento do raciocínio. Assim como a energia magnética desenvolveu a imaginação, o lado esquerdo do cérebro, a energia elétrica desenvolveu o pensamento, o lado direito do cérebro. E a energia racional vai desenvolver o raciocínio, a parte central da cabeça, trazendo o equilíbrio que falta ao ser humano. Pois, comandado por duas energias na cabeça, o ser humano era desequilibrado. Uma hora pensamentos bons, daqui a pouco pensamentos maus. Você irá se ligar a uma energia pura, limpa e perfeita, que só emana o bem em todos os sentidos, pois é a energia do nosso verdadeiro natural. Tudo naturalmente, sem precisar frequentar lugar nenhum, sem precisar fazer nenhuma oração, sem precisar pagar nada a ninguém. Você começará a ter um contato direto com o nosso mundo de origem. Não precisa ficar com receios, porque é um desenvolvimento que precisa de tempo, não acontece de um dia para o outro. Você vai precisar primeiro entender tudo o que está sendo explicado, toda a trajetória que fizemos saindo do nosso mundo verdadeiro e todas as transformações pelas quais passamos, razão pela qual não sabemos como foi o nosso início e todas as transformações que acontecerão para o nosso retorno. Vai sendo desenvolvido de forma natural e vai sentindo as mudanças acontecerem em você e na sua vida, porque esse é um conhecimento que veio trazer o equilíbrio físico, moral e financeiro. Esse é o objetivo do nosso mundo de origem, fazer o nosso resgate, chega da vida aqui na matéria. Esse conhecimento é para ser lido de forma individual, porque é para cada ser humano. Cada pessoa precisa de um tratamento diferenciado. É isso que a energia racional faz, um tratamento em cada ser que inicia sua ligação com o nosso mundo de origem. Tudo o que aprendemos até hoje foi derivado do alfabeto produzido pelo pensamento e pela imaginação do ser humano. Agora,
para entendermos um conhecimento superior, um conhecimento transcendental, precisamos desenvolver um outro sentido, que não se limita somente à matéria, mas que consiga ultrapassar e atingir níveis superiores. E esse sentido é desenvolvido de maneira muito simples e natural, apenas lendo e relendo o livro Universo em Desencanto, de cultura racional. E você começa a entrar em contato com outra energia racional, e inicia o desenvolvimento do seu raciocínio. E assim, dessa forma simples, natural, sem medo, sem sustos, sem alardes, que você vai saber tudo, toda a verdade sobre esse mundo. Como foi o início, tudo o que já passamos e como será a nossa volta ao nosso mundo de origem. E será dessa forma natural e individualmente sendo preparados que toda a humanidade passará a se conhecer e saberá distinguir a verdade da mentira, o certo do errado, acabando dessa forma com todos os enganadores e aproveitadores. E depois disso, nossa vida aqui nesse planeta será de paz e de compreensão, pois o que um sabe, todos saberão. Tudo depende de você, do seu interesse, da sua curiosidade em se conhecer, porque esse conhecimento está ao alcance de todos. Basta apenas despertar o interesse, que a natureza dará um jeito que esse conhecimento chegue até você, porque esse conhecimento é dela e ela quer o bem para todos os seus filhos. Vou deixar os sites e endereços onde você pode ter mais informações ou adquirir seu livro. Até o próximo vídeo.